O Homem Integral, capítulo 7. Planificação interior. Problemas sexuais. Herança animal predominante em a natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Funcionando por impulsos orgânicos nos irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória à fecundação nos ciclos orgânicos, periódicos, em ritmo equilibrado de vida. No homem, em face do uso, que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas da mais variada expressão. Em face da sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair os parceiros para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. A sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor em injunções específicas que, por falta de esclarecimento, levam o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante dos fenômenos de alienação mental, que eles podem ser, de natureza psicológica, hereditários, por contatos coletivos e kármicos. Introduzia, então, o conceito kármico na condição de fator desencadeante das enfermidades a expressar-se nas manifestações da libido de relevante importância para os estudos freudianos. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, no exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem-lhe a força do instinto sobre a razão, levando-o a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva-se para as falazes sensações do desejo em detrimento das compensações da emoção. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando, não poucas vezes, frustração emocional. Passados os rápidos momentos da comunhão física, e já se manifestam a insatisfação, o arrependimento, os conflitos perturbadores. A falta de esclarecimento no passado em torno das funções do sexo, os mistérios e a ignorância com que o vestiram, desnaturam-no. A denominada revolução sexual nos últimos tempos, igualmente ao demitilizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. As aberrações se apresentam neste momento com cidadania funcional, levando seus pacientes a patologias graves
que alucinam, matam e os levam a matar-se. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para abusos injustificáveis e de lamentáveis efeitos ao psiquismo profundo. A vida se mantém sob padrões de ordem, onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por esta razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Afinal, o homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções, que pode e deve canalizar para objetivos que o promovam, nos quais centralize os seus interesses, motivando-o a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. Exclusão feita aos portadores de enfermidades mentais a se refletirem na conduta sexual, o pensamento é portador de insuspeitável influência no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. O mesmo fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. Mediante o seu cultivo, eles se exteriorizam no comportamento de forma equivalente. A vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. As ambições mal conduzidas, toda a frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas, sustentadas pela insatisfação, transmudam-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida, e não baú de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que lhe tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma e encoraja a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas que se fazem psicopatológicas graves, a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra, da perversidade e do crime. A liberação das distonias sexuais mais perturbam o ser, que se transfere de uma para outra sensação com sede crescente, mergulhando na promiscuidade por desrespeito e desprezo a si mesmo, e por extensão aos outros. A sua é uma ótica desfocada, pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadoras dos seus mesmos problemas, só que mascaradas ou suscetíveis de viverem aquela conduta, quando não deseja impor a sua postura especial como regra geral para a sociedade. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores, ou, quando se conscientiza e resolve-se por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais,
de maneira antinatural, demonstrando que não o digeriu nem o assimilou. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momentos saciadas retornam em ocasião própria. Mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome perfeitamente suportável, em vez do constante conflito da insatisfação decorrente da imaginação fértil, que programa prazeres contínuos e elege companhias impossíveis de serem conseguidas em qualquer faixa sexual que se estagie. Ninguém se sente pleno no mundo acreditando-se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração natural e calma para atingir um próximo patamar faz-se estímulo para o progresso do indivíduo e da sociedade. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados à conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Relacionamentos perturbadores. Os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva e, porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra tudo e todos. Creem não merecer o amor de outrem, e se tal acontece, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Quando se vinculam, fazem-se absorventes castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para si. São, desse modo, relacionamentos perturbadores egocêntricos. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma força de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escora em suspeitas nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando, por acaso, não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade ao outro que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Quando estas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade, em torno dos desejos lúbricos e não do real sentimento que se representa. Esse relacionamento perturbador faz de outra pessoa um objeto possuído, por sua vez, igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos. Ao dizer-se meu amigo, minha esposa, meu filho, meu companheiro, meu dinheiro, a posse está presente e a submissão do possuído é manifesta sem resistência,
evitando conflitos no possuidor, não obstante em conflito aquele que se deixa possuir até o momento da indiferença, por saturação, desinteresse ou da reação do rompimento, transformando-se o afeto-posse em animosidade e ódio. Necessária uma nova conduta e para isso a psicologia profunda se torna o estudo de uma nova linguagem libertadora. A palavra é um símbolo que veste a ideia, por sua vez, formulação do pensamento, que se torna uma memória acumulada e retorna quando se deseja vesti-lo. A memória da sociedade adicionou conceitos sobre o amor e o relacionamento, estabelecendo sinais que os caracterizam, sem que auscultasse as suas estruturas psicológicas despidas de símbolos. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos deve ser-lhe a meta. Não se sentir feliz ou desventurado, porém, empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos propiciadores de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Simplesmente deve renovar-se sempre, para melhor agindo com correção, sem consciência de culpa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão atemporal, em entrega, em confiança, em paz. Pode-se dizer que no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo. Portanto, amando-se e não a outra pessoa. Esta identificação se baseia na memória do prazer e da dor, das alegrias e dos insucessos. Portanto, amando o passado e as suas concessões, e não a pessoa em si, neste momento como é. É habitual dizer-se: amo porque ela ou ele tem compartido da minha vida, das minhas lutas, ajudou-me, sofreu ao meu lado, etc. O sentimento que predomina aí é o de gratidão. E gratidão, infelizmente, não é amor. É reconhecimento que deve retribuir, compensar, quando em verdade o amor é só doação. O imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa com o atavismo, com a memória da sociedade acumulada de símbolos falsos uns e inadequados outros. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança, e aos seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas, somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentame, que lhe resultaria feliz, porque o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado. Porquanto, para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento
é o que é. Desse modo, transferir-se não resolve problemas. Antes, deve solucionar-se para trasladar-se, se for o caso, depois.